Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesc Conecta. Para conversar com a gente hoje, eu trago aqui o Dr. André Augusto Pinto, ele que é cirurgião geral e cirurgião bariátrico, vai conversar um pouquinho com a gente sobre intoxicação alimentar. Principalmente aí nessa época de férias, de verão, é um assunto muito importante a ser abordado, não é mesmo, doutor? Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Essa época do ano é a pior época para intoxicação alimentar, principalmente porque a gente sai de casa, sai um pouco da rotina, mesmo agora nessa época de Covid-19, o pessoal tem saído um pouco mais de casa, e isso faz com que você coma alimentos diferentes ou ingira água de lugares que você não está acostumado, que não são águas filtradas, então aumenta muito os casos de intoxicação alimentar. Doutor, pode ser até uma questão assim que eu vou fazer agora, talvez muito simples, mas eu queria que o senhor deixasse bem claro para quem está em casa. Qual a diferença entre intoxicação alimentar e a infecção alimentar? É a mesma coisa? Tem alguma diferença? Tem uma certa diferença, sim. A intoxicação alimentar pode ser contaminação da água, dos alimentos, por bactérias, por vírus, por algumas outras toxinas, por parasitas, né, e por algumas outras, até por fungos. Quando a gente fala de infecção alimentar ou infecção intestinal, a gente está falando de uma intoxicação por bactéria. Então, quando a gente fala de infecção intestinal, nós estamos falando de uma intoxicação alimentar por bactérias, sendo que as mais comuns não são as bactérias, são as virais. Ah, tá certo. Então, quando a gente fala em infecção alimentar, principalmente nessa época do ano, a gente está falando, então, de vírus, né? A gente está falando de vírus e bactérias, principalmente. As intoxicações alimentares por vírus são quase 80%, 90%, e as bacterianas, que são as mais graves, são 10% a 20% dos casos. Então, vamos lá, só para a gente deixar bem claro para quem está em casa. Existe a intoxicação, então, alimentar viral, bacteriana e tem o botulismo também. Qual que é a diferença do botulismo para esses outros dois tipos de intoxicação? O botulismo é uma intoxicação alimentar por uma bactéria específica. Então, é Tá um certo. tipo de bactéria que causa o botulismo. Existem vários outros tipos de bactérias que podem causar a infecção alimentar, mas a infecção alimentar do botulismo é uma bactéria gram-negativa que causa sintomas muito graves na população, principalmente em crianças abaixo de 2 anos e em idosos pode ser muito grave. Tá certo. E agora, nessa época do ano, então, que as pessoas costumam viajar, como o senhor disse, mesmo a gente nessa pandemia, a gente sabe que tem gente indo viajar, indo para o litoral. É importante ficar muito atento, então. Então, explica para quem está em casa quais são as principais causas de intoxicação alimentar. Bom, as principais causas de intoxicação alimentar é por contaminação da água, né? Então você toma água não filtrada, ou você toma água de um lugar que você compra uma água, às vezes essas águas que a gente compra, está viajando e compra na rua, mesmo as garrafinhas de água que a gente está fechada, não comprem água na rua, porque essas águas da rua, elas não são naturais, né? Elas são reesterilizadas e às vezes nem isso, às vezes o pessoal pega água da torneira, principalmente quando você vai viajar para a praia, se você vai numa casa que você não está acostumado, às vezes uma casa de aluguel, às vezes tem contaminação da água pelos canos, às vezes a água é uma casa antiga, então os canos estão enferrujados, então você deixa essa água contaminada. Além disso, os alimentos. Comer comida na praia, comer comida que está muito frita ou cozida há muito tempo, ou então mal armazenada, ou então às vezes você deixa uma geladeira que você fica abrindo e fechando, ou então você tira um alimento, descongela um alimento, congela de novo. Então, o manuseio da água e dos alimentos, principalmente na época do ano, no calor, então não deixe nada fora da geladeira, não deixe nada, o que você descongelou, você tem que consumir, senão você tem que descartar. Então você não pode ficar
deixando esse alimento muito fora da geladeira e tem que consumir imediatamente. Então, você deixar esses tipos de alimentos muito fora da geladeira pode causar problemas sérios, principalmente das infecções bacterianas. Agora, doutora, eu dei uma pesquisada e encontrei aqui um número da Organização Mundial da Saúde, onde aponta que 420 mil pessoas foram mortas por infecção intestinal nos últimos anos. Com as crianças com menos de 5 anos, representam 1/3 desse total. Por que que as crianças acabam sofrendo mais com esse tipo de doença? No Brasil, a gente calcula que a gente tem em torno de 2 milhões de casos de intoxicação alimentar por ano. É lógico que 90% dessas intoxicações são leves, não necessitam de tratamento nem médico nem hospitalar, mas as crianças, principalmente aquelas abaixo de 5, de 2 anos, elas têm um sistema imunológico ainda não totalmente formado. Então, elas são muito mais sensíveis a essas infecções bacterianas. Então, crianças, principalmente aquelas até 5 anos, mas principalmente as abaixo de 2 anos, como ainda estão com o seu sistema imunológico em formação, elas são muito mais sensíveis a essa intoxicação. Isso pode causar uma desidratação grave, uma infecção generalizada, um quadro de septicemia, porque essas crianças podem ir até 10, 20 vezes ao banheiro, tem uma diarreia muito intensa, e essa diarreia vai causar desidratação, essa desidratação causa alterações sistêmicas graves na criança e existem casos até de óbito. E, doutora, acho que também é importante a gente falar para quem está em casa, né? Não só as crianças, mas acho que principalmente elas. Existem alguns alimentos que é bom a gente ficar atento, principalmente, né, nessa época de viagem. A gente sabe que às vezes acaba descobrindo uma alergia a algum tipo de alimento nessas viagens, né? Como, por exemplo, o camarão, ou tomar cuidado também com alimentos crus, própria comida japonesa. Às vezes você tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente com a criança, porque a gente sabe o tipo de reação. E eu queria que o senhor falasse, então, para quem está em casa sobre esse tipo de cuidado, quais os alimentos que a gente tem que ficar atento mesmo e tentar evitar, né? Basicamente é o que você falou, os alimentos crus, você tem que tomar cuidado para lavar bem as saladas, as verduras, os legumes. Então, lavar bem com água corrente e, na dúvida, se a gente acha que não compra onde está acostumado a comprar, você pode pegar água sanitária e hipoclorito de sódio, uma colherzinha de chá em 1 litro de água e lavar essa salada, essa verdura, esses legumes com essa água com hipoclorito, que vai evitar intoxicação alimentar mais séria. Além disso, os armazenamentos dos alimentos crus, na época do calor principalmente, são importantes a gente tomar cuidado. Então, os peixes crus, os alimentos, as carnes cruas, o ovo dá uma intoxicação alimentar muito grave, que é a salmonelose. Então, tudo que vai ovo cru, então tem que tomar cuidado com as maioneses, principalmente essas maioneses caseiras, ou você come, que você deixa muito tempo fora da geladeira. E se você não está acostumado a comer algum tipo de alimento, tem que tomar cuidado. Então você vai para a praia, o camarão, algum tipo de peixe, os crustáceos em geral, eles dão uma certa... tem uma incidência mais alta de quadro de alergia. Então, se você não está acostumado a comer, principalmente as crianças que nunca experimentaram, tomem cuidado, principalmente com os crustáceos, com os camarões e alguns tipos de peixe. E principalmente com o armazenamento dos alimentos crus, principalmente peixe cru, que se deteriora muito rápido no calor. Então você tem que tomar cuidado com aqueles alimentos que você nunca comeu e tomar cuidado com o armazenamento dos alimentos crus, principalmente os peixes. Agora, doutor, quando a gente fala em botulismo, que nem eu toquei no começo do programa, é impossível não relacionar o botulismo ao palmito, por exemplo. Mas é só esse alimento que a gente tem que ficar atento quanto ao botulismo ou não? Não é só o palmito, não. Na verdade, todos os alimentos que são envasados com aquelas tampas de alumínio ou metálicas, a ferrugem, se ela fica muito tempo, a gente fala muito do palmito porque ele é um alimento cru e tem água dentro. Então essa água do palmito faz com que a tampa da selagem possa enferrujar se ficar muito tempo. E essa ferrugem é que pode causar, aumentar a chance de ter o botulismo.
principalmente em contato com a água. Mas qualquer alimento que tenha, tanto em vidro quanto em plástico, que tenha uma tampa metálica, pode causar um botulismo. E, doutor, quais os sintomas aí que podem alertar, então, uma intoxicação alimentar e que a pessoa deve aí tomar um certo cuidado ou talvez até procurar um profissional de saúde? Bom, basicamente, os sintomas clássicos da intoxicação alimentar são náusea, vômito, dor abdominal incólica e diarreia, que pode ser leve ou intensa. Dependendo do grau dessa diarreia, da intensidade dessa diarreia, você pode ter uma desidratação, então você pode ter, as crianças principalmente ficam muito prostradas na cama, você tem que tomar cuidado também com a quantidade dessa diarreia, mais do que 5 a 6 episódios de diarreia líquida por dia, principalmente na criança, você tem que tomar cuidado. Então, se a criança está desidratada, se a urina está escura, se a criança está prostrada, não consegue levantar da cama, se o tônus muscular, se a pele está muito seca, se a criança está muito flácida, ou o idoso também, a gente tem que falar do idoso também, então você tem que tomar mais cuidado. Mas basicamente é dor abdominal, náusea, vômito e a diarreia. Nos casos de intoxicação alimentar por bactérias, principalmente naqueles casos que a diarreia é muito intensa, você tem que tomar cuidado porque a febre é um dos sintomas mais importantes para a gente tentar determinar o tipo de diarreia, o tipo de intoxicação alimentar. Então, se os pacientes também evoluem com febre, mais do que 2, 3 dias de febre, a gente às vezes tem que procurar um médico, porque essas crianças, ou os adultos, ou os idosos, têm que serem medicados sintomaticamente, com remédios para melhorar a febre, a dor no corpo, a cólica intestinal e, o mais importante, uma hidratação endovenosa, porque é a hidratação que vai fazer com que esse rim funcione melhor, que a criança fique mais ativa, que o adulto e o idoso fiquem mais ativos, e tomar cuidado com a alimentação também, né, nesse período da diarreia, que você tem que fazer uma alimentação sem gorduras, sem frituras, leite, derivados de leite tem que ser evitados nessa época. É uma alimentação básica, legumes cozidos, muito líquido, alguns tipos de frutas, tipo maçã, pera, e sintomáticos são importantes. Você pode comer uma batata, um filé de frango grelhado, mas carnes gordurosas, frituras, enlatados, embutidos, leite, derivado de leite, tem que ser evitados nesse período de diarreia. Agora, no caso, doutor, de uma intoxicação alimentar mais grave, ela pode resultar em alguma outra complicação? Sim, aqueles pacientes que têm intoxicação alimentar mais sérias, principalmente por salmonela, que é a salmonelose, que é uma bactéria, então você pode ter um quadro de septicemia, que é uma infecção generalizada. Então, nesses casos, você precisa tratar com antibióticos, às vezes até endovenosos, ou então com antibióticos via orais, se a criança ou o adulto não estão vomitando muito. Ora, isso, a diarreia, dependendo da intensidade da diarreia, pode causar uma desidratação muito grave. Isso pode afetar os rins, principalmente da criança e do idoso, causar uma coisa que a gente chama insuficiência renal pré-renal. E isso pode ser grave porque pode afetar outros órgãos do seu organismo. Então, além de você ter o quadro infeccioso nas intoxicações alimentares por bactéria, você pode ter um quadro de desidratação que vai causar uma insuficiência renal que pode ser grave e às vezes até causando sintomas em outros órgãos do nosso organismo. Agora a gente falou aqui, por exemplo, no caso, né, a gente trouxe esse exemplo do camarão. A gente leva uma criança para a praia, às vezes come um camarão, não sabe que a criança tem alergia. Quais os sintomas aí de que a criança pode estar com uma alergia àquele alimento? Porque a gente escuta falar que em casos mais graves, às vezes falta até ar, tem que correr para o hospital, algo assim bem sério, né? Aí a gente deixa um pouquinho de lado os quadros da intoxicação alimentar e vamos falar um quadro de alergia. A reação alérgica são basicamente dois tipos. Ela pode ser tipo uma urticária, que são aqueles vermelhidões, a pele mais vermelha, com aquela urticária, uma coceira intensa. E ela pode causar uma coisa que é muito importante, principalmente na criança, que é uma dificuldade de respirar, porque a alergia causa o edema de glote. Então,
a região da traqueia, ali do esôfago, faringe, orofaringe, elas ficam tão inchadas, uma reação alérgica que fica tão inchada que a criança não consegue respirar. Aí o tratamento é diferente, principalmente nas crianças. Nesses casos mais graves, a gente tem que fazer adrenalina subcutânea, às vezes até endovenosa, isso tem que ser feito por um médico, ou então algum antialérgico endovenoso, algum antialérgico subcutâneo também nas crianças são importantes. Mas os quadros alérgicos mais dermatológicos, que são as urticárias, esses são mais fáceis de tratar. Mas os quadros alérgicos, tanto na criança quanto no adulto, que causam dificuldade de respiração por edema de glote, esses podem levar até a casos de insuficiência respiratória e óbito se não for tratado. Então, às vezes isso acontece numa praia, que não tem uma assistência médica rápida ou perto, ou então você está fora dos grandes centros, então é perigoso. Agora, doutor, já que a gente entrou, né, nesse assunto de alergias aí, de alguns alimentos, a gente falou do camarão porque é clássico, né? A gente escuta muita gente Sim. falar que tem alergia a camarão. Quais os outros alimentos que podem dar uma alergia e que a gente deve ficar atento também? Como a gente estava falando do camarão, por exemplo, para a praia, e dar um para a criança experimentar, não deixar muito. Quais os outros alimentos que a gente também tem que tomar esse cuidado? Olha, as alergias, elas variam muito. Isso pode ser individual para cada pessoa. A gente sabe que assim, a alergia a camarão e frutos do mar em geral tem uma alta incidência, mas isso varia de paciente para paciente. Hoje, a gente sabe que a alergia alimentar mais importante é a alergia à lactose, que as crianças e os adultos podem ter isso independentemente da época do ano, e eles vão ter intolerância à lactose porque falta uma enzima que digere a enzima do leite da vaca. Isso vai causar um quadro de diarreia em vários níveis, mas existe também intoxicação, alergia ao glúten, que é um pouco mais rara, mas existe uma doença que chama doença celíaca que também pode causar isso. Então, assim, as alergias alimentares principais hoje são a lactose, uma das mais graves é o glúten, que é alergia às farinhas em geral, os farináceos em geral. As alergias ao camarão e aos frutos do mar são mais frequentes. Mas tem gente que tem alergia a vários outros tipos de alimento, né? E, doutor, como é feito o diagnóstico, principalmente falando de alergias? Existe algum tipo de exame para a gente saber antes se tem ou não? Tem que esperar realmente ter algum tipo de reação? Você pode, se você for até um alergista, existem aqueles testes subcutâneos que você pode fazer para saber se a criança tem algum tipo de alergia a algum tipo de alimento. A alergia à lactose é feito pelo teste de tolerância à lactose e a alergia ao glúten é por um exame de coleta de sangue. Mas assim, é difícil a gente fazer isso na população em geral. Então, na verdade, a gente descobre que a pessoa tem algum tipo de alergia quando ela come alguma coisa e tem algum sintoma, e aí a gente encaminha para o alergista para saber se, além daquele tipo de alergia, se além daquele alimento, ele pode ter alergia a algum outro tipo de alimento. A gente tem que lembrar também, falando de alimento, existe uma taxa alta de alergia aos corantes também. E hoje em dia, muitos alimentos têm corantes. Às vezes as pessoas tem corante amarelo, corante vermelho, às vezes das gelatinas, dos alimentos. Então, às vezes até da própria medicação. Já tive pacientes que tiveram alergia porque às vezes o comprimido tinha algum corante na composição e o paciente, a criança, o adulto, não tinha alergia ao medicamento em si, mas tinha alergia ao corante da cápsula do remédio. Quer dizer, isso também pode acontecer. Então, a gente não pode esquecer dos corantes. E existem também, né, doutor, já que a gente também entrou nesse assunto, embora o nosso foco seja intoxicação, existem alimentos, por exemplo, que tem até uma certa idade para você começar a colocar, né, introduzir na alimentação da criança. Até pergunto isso porque existem algumas frutas que a gente também tem que tomar um cuidado, né? Sim, os pediatras orientam aleitamento materno exclusivo até o 6º mês.
É difícil hoje com a correria do dia a dia, principalmente das mulheres que trabalham, algumas não conseguem ficar 6 meses afastadas do trabalho, algumas são profissionais liberais, e precisam voltar antes ao trabalho, então a intolerância à lactose às vezes pode acontecer já nessa época, porque você introduz o leite de vaca logo nos primeiros meses, e às vezes o intestino não está preparado para isso. E alguns tipos de alimentos, às vezes as cascas de algum tipo de alimento, algumas frutas, e às vezes a criança pode ter. Mas o que a gente orienta sempre é, se possível, o aleitamento materno exclusivo a partir até o 6º mês, e a partir do 6º mês, introdução das papinhas. A gente nunca pode esquecer que sempre é melhor você fazer o seu alimento, então você vai fazer a sopa da criança, você vai raspar as frutas, você vai lavar bem as frutas, principalmente algumas frutas que são mais indigestas nas crianças, com casca, uva, por exemplo, não deve ser ingerida nos primeiros meses. E assim, falando das papinhas, sempre usar temperos naturais, porque às vezes esses temperos artificiais, eles também, além de serem artificiais, eles têm muito corante. Então, usar só tempero natural, sal, cebola, alho, salsinha, cebolinha, essas coisas naturais, e fazer as papinhas das crianças com as proteínas, um pouco de carboidrato, proteína animal, carne, carne vermelha, carne branca, e vai introduzindo aos poucos esse tipo de alimento. Não usar aquelas sopas artificiais para as crianças, porque elas têm muito sódio, elas têm muita, dependendo da sopa mesmo, essas de marcas mais famosas que falam que fazem alimentos para as crianças, elas são muito calóricas, elas têm muito sódio, têm muito potássio, têm muito corante. Isso vai causar uma alteração, às vezes não chega a ser uma alteração, uma alergia, mas causa uma alteração na digestão, porque o intestino dessas crianças, nessa fase, não está preparado para fazer a digestão desses tipos de alimentos. Agora, doutora, a gente voltando aí então à intoxicação alimentar. Como que é feito o diagnóstico, né? A gente sabe que podem existir vários tipos de sintomas, e aí entrando também nessa questão do sintoma, eu imagino também que quem está viajando e tem algum sintoma, por exemplo, de febre, que pode se confundir com a Covid-19, o que o senhor tem a dizer a essas pessoas que têm qualquer tipo de sintoma, intoxicação alimentar, ou se vier a partir de uma febre, procurar logo um atendimento médico de urgência? Sim. Agora na Covid-19 é uma fase um pouco mais difícil para a gente. Principalmente nas crianças, uma grande parte das crianças não tem sintoma respiratório do Covid. Não é que as crianças não adquirem o Covid, elas não têm sintomas, às vezes, importantes, e os sintomas são um pouco diferentes dos adultos. Então, grande parte das crianças tem sintomas gastrointestinais do Covid. Então, dor abdominal, diarreia, fraqueza, inapetência, náusea, vômito e febre baixa. Então, se as crianças e também os adultos, 30% dos adultos com Covid começam com sintomas digestivos. Então, essas pessoas, queda do estado geral, febre, alteração do hábito intestinal, dor abdominal, náusea, vômito, precisam procurar um pronto-socorro e precisam fazer o teste do Covid, porque você pode estar com Covid. Não é o sintoma mais frequente, mas pode acontecer. Então, nessa época, por prevenção tanto do paciente quanto dos contactantes, tanto dos familiares, é fundamental que colhe o teste do Covid, sim. Tá certo, doutora. A gente chegou aí aos minutinhos finais do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o tempo que o senhor tirou na agenda para conversar com a gente sobre esse assunto importante, agora nesse período aí de férias e de viagens. Muito obrigada, e sendo aí um espacinho, se o senhor quiser deixar algum recado também para os pacientes, algum alerta. Não, acho que o recado importante que a gente tem que dizer nessa época, principalmente agora do Covid, é que continuem se cuidando. O isolamento social é fundamental, o uso de máscara é fundamental, mas também lavar as mãos, né? Lavar as mãos com água e sabonete, além do álcool gel. Então é importante que você lave as mãos. E para intoxicação alimentar, lave os alimentos, lavem as verduras e as saladas, os alimentos crus, com um pouquinho de hipoclorito de sódio, em 1 litro de água, uma colherzinha de chá.
Tome cuidado com o acondicionamento dos alimentos, principalmente dos alimentos crus. Então, não deixe nada muito tempo fora da geladeira. Tudo aquilo que for descongelado, que ficar fora da geladeira e que não for consumido, tem que ser descartado. Cuidado principalmente com as águas, porque intoxicação alimentar também é a água fundamental, onde você está, sempre água filtrada. Se você não tem certeza que a água é filtrada, ferva a água e coloque um pouco na geladeira, numa vasilha com tampa. E tomar bastante líquido, tomar cuidado com os alimentos e, a qualquer sintoma, procurar um pronto-socorro, procurar um médico, um pediatra, um clínico, um geriatra, para poder tratar dos casos mais graves. Não deixe que vocês terem sintomas muito graves para procurar um médico. Melhor procurar um médico hoje, logo no começo dos sintomas. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, doutor André Augusto Pinto, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Nada, obrigado. Estamos à disposição. Obrigado. Até logo. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.